Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mauro Simas, sou especialista em investimento certificado pela Ambima. Hoje a gente vai falar aqui do Prisma Proton Energia FIPE, nesse fundo de investimento em participações que tem isenção total de IR, tá? Para os investidores pessoa física, tanto nos rendimentos quanto na compra e venda com lucro, tá? Vamos utilizar o relatório consolidado aqui do quarto TRI de 2024. Vamos ver como fechou, tá? Como vocês já estão vendo pela foto, ele investe em energia eólica, tá? Então, se você tem uma visão positiva aí sobre esse setor, talvez seja interessante, vamos dar uma olhada, tá? Então, o ticker na bolsa, né? O PPEI11, tá? Ele é administrado, né, pelo BTG Pactual, o gestor é a Prisma, possui 4 ativos, tá, de energia de geração solar centralizada. Como a gente já está vendo aqui, né, você tem um baita desconto hoje no mercado, né, uma diferença aí de R$ 20,84 por cota, e diferentemente dos fiagros e dos fundos imobiliários, se eventualmente um dia, né, ele vier a fechar esse gap e ser negociado ao seu valor justo, você vai pagar zero de imposto de renda, tá? Sobre esse ganho de capital, se você resolver vender as cotas, tá? Ao preço de mercado de fechamento, tá? Do ano de 2024, você estaria levando um dividend yield projetado para 2025 de 11% e uma taxa interna de retorno de IPCA mais 12%, tá certo? Então, relativamente começou bem, né? Vamos diria assim. Então, esse desconto, né, de R$ 20,84, você está falando de um preço negociado do seu valor patrimonial aí a 79% do PL, né? Portanto, um desconto ali a contrário senso de aproximadamente 21%, tá certo? Então tá aqui a estrutura dele, né? São 4 ativos 100% operacionais, então não tem o risco de construção, tá? E, além disso, a administração também é 100% da gestora, né? Então, total capacidade aí de influenciar. Tá? Ele traz aqui, né, algumas características, né, das outras energias renováveis. Segundo ele, a solar é a que tem no custo-benefício ali a maior vantagem dentre elas. Tá? A gente sabe que a eólica, né, além da energia, né, de se produzir as pás e tal, todo o processo, você tem também, né, já está comprovado isso hoje, né, o impacto, né, no fluxo migratório das aves devido ao vento, né, artificial que a eólica acaba gerando. Né? Na verdade, ela não gera vento, né? Ela canaliza o vento, mas isso altera, né, o que seria o fluxo normal do vento. Isso também atrapalha ali o fluxo migratório das aves, e não é uma questão meramente, enfim, de ter pena ou não das aves, mas claro, a gente sabe que as aves, né, são fundamentais ali para todo o ecossistema, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito também agora, tá? Então aqui que eu queria trazer é uma informação nova que eles trouxeram, que é super importante você saber, tá? O Aproto ele não tem exposição ao PLD, tá? Durante a vigência do PPA, né, que é o prazo que ele contratou lá na licitação. Então, o preço baixo hoje no mercado livre de energia, né, devido à quantidade de oferta, há hoje no Brasil uma sobre-oferta de energia, tá? Por mais que você talvez não sinta isso no seu preço de energia que a gente paga, de fato o Brasil hoje tem abundância ali de oferta de energia, tá certo? Então, o que joga, claro, né, o preço lá para baixo para quem precisa vender ali no mercado livre, né, que seria o mercado ali à vista, e não um mercado regulado, que é o que geralmente nós, enquanto consumidores, pagamos aí para as distribuidoras estaduais, tá certo? Então, também, né, vale ressaltar, né, que ele ganhou essa classificação na modalidade tipo 3, e isso aqui é muito importante, sério, isso aqui é muito importante. Ela não está sujeita, tá, às restrições de energia que a ONS, que é o Operador Nacional de Saúde, tem feito, né, ao famoso curtailment. Quem é inscrito no canal já está cansado de saber isso, tá? Que são restrições impostas pelo operador para não sobrecarregar demais, né, o escoamento dessa energia, né? Leia-se ali linhas de transmissão. Então você tem ali hoje uma diferença entre o que a gente produz e o que a gente dá conta de integrar no sistema e, consequentemente, distribuir. Quem é inscrito no canal, desculpa ser repetitivo, mas quem acompanhou aqui a história do PIS-11, né, que é outro FIPE, que investe em geração eólica, e o próprio VIGT, né, que está sendo bastante afetado, está tendo seus resultados
machucados aqui por esses eventos de curtailment. Aqui no PPI 11 você não tem esse risco, tá certo? E aqui algumas questões, né, de geração ou penalidade, né? Se ele gerar um déficit aqui, ele pode pagar o preço ali do PPA. E, diga-se de passagem, ele não está com déficit, né? A geração vai muito bem, obrigada. É isso que a gente vai ver aqui de forma consolidada, né? Então, agora entrando nos ativos, né? Nessa usina, né, chamada Anginco, que fica no estado da Paraíba, tá? Você tem um vencimento do contrato até julho de 37, então ao preço, né, de mais de R$ 474, então esse preço está garantido até lá, né, um preço aí, se eu não me engano, mais de 4 vezes maior do que ele está sendo negociado hoje, e a partir, né, do término da outorga, que é em março de 2051, aí sim, se ele não celebrar algum acordo privado, ele vai ter a sua energia negociada depois, tá? Isso aqui vai valer para as 4, eu vou parar para te explicar sobre isso agora, então, voltando aqui ao ativo, né, você vê ali que ele tem gerado acima, né, do previsto ali no PPA, né, tanto P50 quanto P90, né, que é uma estimativa que o pessoal faz da probabilidade, né, claro, isso aqui é uma energia intermitente, né, você não tem a garantia de quanto você vai gerar, né, justamente por isso que também se constroem térmicas para dar garantia ao sistema, né. Então, ainda na comparação, vocês estão um pouco pequeno aqui, deixa eu ir aumentando e diminuindo. Enquanto a geração do quarto TRI de 24 quanto a 23 aumentou 0,8, a disponibilidade diminuiu 0,2, mas assim, disponibilidade ótima também, né? Praticamente estável, tá? Não tem nada que se preocupar. Na usina aqui de Malta, né? Você também tem geração acima da geração, P50, P90. Aqui é a questão que a gente já comentou, né? Dos prazos. Também localizado no estado da Paraíba, tá? Você teve geração trimestre, né? Trimestre ano contra ano, de mais 2,7, disponibilidade ainda maior, né? O que também é excelente. No ativo Esmeralda, você também tem geração positiva acima da performance prevista. Esse fica no estado de Pernambuco, né? A outorga desse vai até fevereiro de 53 e o vencimento um pouco maior, outubro de 2038, tá? Naquele esquema que eu já te expliquei sobre o preço contratado e a partir dali do término da outorga a energia, ao preço, né, de energia do Mercado Livre. Disponibilidade também superior, tá? Essa questão da disponibilidade, ela tem sim o dedo da gestão, né? Embora a geração solar seja mais volátil, escape um pouco do controle, mas a questão da disponibilidade aumentando é um ponto positivo aí para a gestão, tá? Por fim, sobrado, na comparação, né, quarto TRI quanto terceiro, você teve uma diminuição de menos 2,6, aqui uma performance quase tão boa quanto as outras, mas em termos de geração tem performado mais também do que P50, P90, PPA, e essa fica no estado da Bahia, a outorga é um pouco menor, junho de 2051, e vencimento outubro de 2038, tá certo? Em termos de disponibilidade, né, menos 0,1, ou seja, praticamente estável, nada aqui que desabone a conduta aí do gestor e do fundo, tá? Então aqui um pouco do consolidado, né? Tanto anual como trimestral, você vê crescimento em geração, crescimento na receita, né, no EBITDA. Teve um forte crescimento aqui do quarto trimestre quanto ao quarto tri de 23 do fluxo de caixa, né, operacional. Em 2024 aumentou apenas 1%, né, na comparação anual. E o talvez principal aqui, a gente vai ficar, é claro, quando a gente vê um gráfico aqui que mostra a característica dos investimentos em infraestrutura, né? Mas você vê que ele diminuiu a sua dívida líquida, né? Espera-se que ele diminua ali ano a ano. Quanto mais ele diminuir a dívida, mais caixa sobrará no bolso do cotista, tá certo? Então, a gente vê receita líquida aumentando, EBITDA aumentando, dívida diminuindo e lucro aumentando, né? Então, realmente, resultados aí bastante positivos, né? O consolidado aqui do endividamento absolutamente normal e previsível, né? Para um projeto dessa magnitude, tá certo? Em termos de saldo, né? Ele acabou aqui o 24 com saldo um pouco menor, né? Pagando bastante ali pagamento de juros e amortização do principal, tá? E aqui esse gráfico também é muito bacana, né? Para quem principalmente está vendo pela primeira vez, não tem noção como funciona um projeto de energia.
Claro, antes de chegar no gráfico, né, vamos falar aqui do yield projetado, né? Projeção é pagar ali mais de 37 milhões, né, em 2025, nos meses de junho de 25 e dezembro, tá? Então ele tem pagamentos semestrais, tá? Então se você é um aficionado em receber todo mês ali, então realmente esse não é um fundo para você, já que o pagamento dele é semestral, né? De acordo com os resultados, né? Então, a projeção é pagar ali R$ 8,50 no ano, tá? Ou seja, é maior do que ele pagou ano passado, ele tinha pago R$ 8, aqui ele aumentou 50 centavos aqui, ó. Você vê a projeção dele aqui, ó. Já estamos em 2025, a projeção 8,50. Em 2026, por exemplo, é R$ 10, em 27 é 12,90, tá? E ele vai ali aumentando, só tem 29,30 aqui que ele para, né? Tá prevendo aqui uma despesa de OPEX, né? Que é a despesa de manutenção. E depois, né, você vê, por exemplo, a estimativa aqui em 2036, ele pagar R$ 24,60, isso no ano, né? Provavelmente vão ser 2 pagamentos ainda de R$ 12,30 por cota, tá? Então aqui também que eu gostaria de falar, né, do gráfico, né, que mostra bastante como funciona, né, essa questão dos investimentos em infraestrutura, quando bem sucedido, né, você começa gerando, né, pouco caixa ali, né, porque você tem uma dívida alta no começo, mas o projeto ele consegue se pagar, então você vai pagando a dívida ao longo do tempo e vai sobrando mais dinheiro para você poder distribuir em dividendos, tá? E se você vai esperar, né, se você tem paciência, né, para ir acumular, claro que os juros altos, né, eles pesam contra, porque o custo de oportunidade aumenta bastante, né? Com juro a 15, não tem por que você esperar, né? Mas, enfim, é uma estratégia, né? Se cabe ou não no seu portfólio, teria que analisar, de você ir acumulando e comprando para, no longo prazo, claro que isso aqui é um investimento de longo prazo, né? Na verdade, como quase todos os outros, né, investimentos, dificilmente você tem um investimento de curto prazo, só praticamente o caixa ali, o Tesouro Selic, ou títulos, né, de renda fixa com vencimento curto, mas, né, acho que eu diria que 80% dos investimentos eles são feitos para o longo prazo. E no longo prazo, isso aqui tende a compensar bastante, tá certo? Então, em termos de spread, né, que é a diferença entre uma NTNB de 2035, também aumentou, tá? Ou seja, deixando ali o prêmio de risco do ativo mais atrativo, se você tiver, né, paciência para esperar, né, a maturação aí do fundo, né? Esse aqui é um investimento em participações, então a gente não tem como falar em duration, né, tecnicamente, mas você precisa, né, esse valor, né, inclusive a TIR prevista, se você, né, tiver junto com a gestão ali no longo prazo. Então, um aspecto negativo do fundo é que o fundo não consegue emplacar, né? Ele tem apenas 2.739 cotistas, né? Um fundo que é dedicado aos investidores qualificados, né? Então, a gente espera bastante que a CVM caia essa regra, que deixe os FIPS e ES acessíveis a todos os investidores, né? Certamente esse aqui é um fundo que tem menos risco do que trabalhar com opções, por exemplo, na bolsa, né? Do que apostar que o Flamengo vai meter um gol de escanteio aos 30 minutos do segundo tempo, né? Então, assim, eu não tenho muita. Claro que não estou jogando, né? Aposta é uma coisa, investimento é outra. Mas o fato é que a galera faz isso e é muito mais arriscado do que, por exemplo, você investir aqui nesse ativo, né? Mas, enfim, deu o exemplo da opção também, para não quiser gerar polêmica, né? Fica só na opção, que já é um argumento válido, tá certo? O tamanho do desconto também bastante alto, tá? Infelizmente, quem comprou lá no início não tá muito feliz, né? Cota patrimonial aí bastante descontada. A distribuição aqui, você vê que o yield vai aumentando lentamente e com o preço, né, de mercado, você teve até um yield maior do que o esperado ali quando foi pago aqui no último, no dia 30, né, de dezembro, deu um yield anualizado ali de 10,2%, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Cobrimos aqui a apresentação do quarto trimestre, né, de 2024. Esse FIPE de energia solar. Não deixe aí de se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu, grande abraço!